Beleza. Bom, gente, meu nome é Marcos, eu trabalho no Netshoes, Marcos do quê? barbeiro, e eu vou falar sobre a arquitetura Inca de microserviços. Eu roubei esse nome aqui de um cara que é mais inteligente do que eu, que é o Beautiful Microservice, que é uma apresentação que a gente viu na KeyCon desse ano. E foi muito boa, pode usar, recomendo. Bom, enfim, esse logo, nosso logo é uma lhama, que é em homenagem à lhama Carolina, que é a Ana Carolina do oitavo andar. Ela que deu o nome, e o Paulo que desenhou essa lhama. E a gente vai começar a falar um pouco aí sobre o que a gente tem feito. Então, o que eu fiz aqui? Mais um. Ah, beleza. Bom, esses são os temas que a gente vai... Haru, pode... Obrigado, Haru. Obrigado, Haru. Ele também, além de DevOps, ele é designer. Se alguém precisar de alguma coisa. Também. Bom, esses são os temas que a gente vai abordar. Explicar um pouco o que são os microserviços, quais foram os motivadores e por que a gente está usando isso, o que você precisa para usar esse tipo de arquitetura, quais tecnologias a gente está usando. Assim, não quer dizer que sejam as únicas disponíveis, mas é o que a gente está usando. A gente vai descobrir se isso é seguro ou não, quais jeitos a gente tem de aplicar segurança, e vou mostrar uns exemplos aí para vocês, espero que funcione. O que são... Muito bom, chegou na hora certa. O que são... Para falar de microserviço, não tem como não fazer um paralelo, uma comparação com o outro lado. Assim, não que exista só esses dois tipos de arquitetura, que é monolítico e microserviço. Existe uma terceira opção que não é muito falada, mas enfim, não é o foco. O que é uma aplicação monolítica? Acho que a maioria aqui já deve saber, mas, por exemplo, o ATG é uma aplicação monolítica, o EP é uma aplicação monolítica, e a maioria das plataformas de e-commerce usa uma solução monolítica, e não só e-commerce, mas a maioria das soluções corporativas são monolíticas. E o microserviço, assim, antes de falar do microserviço, monolítico por exemplo, você ter uma aplicação grande com todos os serviços que você precisa lá dentro. Então, isso gera alguns problemas. E, por outro lado, o microserviço é você ter aplicações específicas e menores que são feitas para resolver uma situação-problema. Não quer dizer que vai ter uma só funcionalidade. Ela quer dizer que vai solucionar um problema específico. Por exemplo, o checkout pode ser um microserviço, mas ele não quer dizer que o checkout não chame outros serviços ou tenha outros serviços dentro. Por exemplo, o checkout ele tem que conhecer o carrinho, ele tem que conhecer o frete, ele tem que conhecer o usuário que está autenticado, ele tem que conhecer outras coisas. Então, não é só um ponto específico que torna isso um microserviço. É quando ele soluciona uma situação, um problema específico. Agora, vou colocar uma imagem aqui que detalha a diferença entre essas duas arquiteturas, que eu peguei de um cara aí também muito bacana, que é isso aqui. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Aí a contribuição. Por isso que eu falei que você chegou na hora certa. Mas falando sério, gente. Eu tenho uma ideia. Sim. Falando sério. Isso aqui é a evolução de arquiteturas na linha do tempo. Nos anos 90 e anteriormente não existia outra opção. Você tinha só aplicações monolíticas. Até hoje, em qualquer banco brasileiro, você vai lá e encontra COBOL. Se alguém quiser, estão pagando bem, contratando, não tem mais ninguém no mercado, o pessoal está falecendo aí. Mas era isso aí. Hoje o ATG é isso,
que o pessoal fazia em 1980, o ATG faz isso, hoje, 2015. Então, a evolução disso foi o SOA, SOA é arquitetura orientada a serviços, certo? Mas o SOA, ele ainda tinha um acoplamento. Se você precisava de um barramento, você não consegue alterar fácil uma assinatura de um método, porque você vai quebrar o consumidor. Então, era melhor do que uma solução monolítica, mas ainda tinha um acoplamento muito alto. E a evolução de 2010 para cá tem sido os microserviços. São desacoplados realmente. E você tem ilhas. E elas podem falhar e podem crescer lateralmente. Então elas são independentes umas das outras. No SOA você não tinha isso, era tudo acoplado. Uma das principais diferenças que eu enxergo é a escalabilidade disso. Aqui do lado esquerdo, eu tenho uma aplicação monolítica. Cada cor, cada elemento desse pode ser um serviço, por exemplo. Pode ser frete, catálogo, checkout, busca e login. Então, se eu precisar fazer escalabilidade disso, eu preciso de máquinas maiores, com mais memória, o que custa mais dinheiro para a empresa. E se eu precisar escalar, por exemplo, o que tá me dando problema é o frete. E está tudo aí dentro, eu tenho que escalar todas as outras coisas juntos e para conseguir fazer, para atender a demanda. Porém, isso é caro, porque está tudo junto e as suas máquinas são maiores e você tem lá os Exadata, Exalog, custam alguns milhares de reais ou milhões de dólares, dependendo da quantidade que você está comprando. E por outro lado, do lado esquerdo ou direito de vocês, são microserviços. Você tem máquinas menores com serviços específicos e você consegue escalar isso conforme a demanda. Se só o frete está onerando, você consegue escalar somente o frete, ao invés de escalar o frete, checkout, login, logout, tudo que está lá dentro. Então, esse é o cenário de escalabilidade e a diferença entre os dois. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tá. Por que a gente resolveu fazer microserviços? Isso começou em março, eu acho, por aí, quando o EP foi cancelado, o EP 69, vocês estavam aí trabalhando nele também. E logo em seguida, eu e o Rubens, a gente ficou sem projetos. O Rubens começou a ajudar no EP 61 e alguns serviços legados. E surgiu a demanda de criar o serviço sócio-torcedor, que é sócio-torcedor do River Plate. Não sei se todo mundo sabe o que isso faz, mas é um serviço que você passa um documento e vai responder, esse cara pode ter um desconto no River Plate ou não? Ele é um sócio-torcedor do time? Era só isso que me pediram para fazer e eu não quis fazer isso. Na verdade, eu não estava me importando muito com esse serviço. Eu estava pensando em além do serviço, porque a gente tinha alguns problemas. Por exemplo, como a gente já tem serviços legados, que tem até hoje, a gente não tinha uma padronização. Por exemplo, eu vou e desenvolvo um serviço e uso SOAP sobre XML. Aí o Rubens recebe uma demanda e faz em REST respondendo JSON. Aí cada um fazia no seu padrão e não tinha um padrão. Então a gente queria criar uma padronização para os próximos serviços. Aí começaram pesquisas de como eu vou expor um serviço REST. Como que eu faço para isso ser escalável tanto na nuvem quanto num cloud privado? Eu preciso de uma solução que o tempo de implantação, não só implementação, porque só implementar não quer dizer que está pronto, ele tem que estar em produção. O tempo de implantação teria que ser rápido também, focado
aí entra outro ponto que é o foco no negócio. Porque, apesar de eu gostar de tecnologia, desde o princípio o foco é resolver problemas do negócio e não resolver tecnologia. O core business da Netshoes não é tecnologia. O core business da Netshoes é vender artigos esportivos. Tecnologia é legal, tem coisas que a gente tem que fazer porque às vezes não atende o que o mercado tem, mas a gente não está fazendo nada extraordinário. É um e-commerce, então provavelmente alguém já passou por esses problemas que a gente já passou. Então eu queria focar em não escrever as minhas soluções, mas usar o que o mercado me oferece de uma maneira que eu possa focar no desenvolvimento da solução do negócio e entregar valor para o negócio. O outro ponto é hot deploy. Eu posso fazer o deploy nesse tipo de arquitetura, eu posso fazer um deploy em produção agora, que não vai ter downtime. Se numa arquitetura monolítica é mais fácil acontecer um downtime. Nesse caso aqui não vai acontecer porque você tem tudo isolado, então você consegue ir matando máquinas e subindo on the fly, sem precisar que todo aquele serviço morra. E isso garante o sono do Haru, que hoje ele foi dormir às 5 da manhã porque alguma plataforma aí deu problema. Aí, isso nesse tipo de arquitetura, não que não tenha problemas, tem também, mas é mais fácil você conseguir dormir na madrugada, porque você tem que pensar que teu software vai falhar, então você tem que escrever um software para falhar. Agora, se não me engano, o que você precisa para escrever isso, para desenvolver esse tipo de arquitetura? Então você vai precisar de papel crepom, cola Brite, um anão de jardim e tesoura sem ponta. Mas, Sem ponta. Ó, não faça isso sem a presença de adulto, por favor. É nada, gente. Para fazer isso, teve algumas coisas que eu aprendi apanhando. Por exemplo, infraestrutura. Quando eu comecei com isso, a gente começou lá atrás, eu e o Rubens, a gente não tinha uma infraestrutura com cultura de DevOps. Na verdade, isso está acontecendo agora na Netshoes. O que isso quer dizer? Quando a gente começou e chegou em fase de implantação, abriu um ticket, foi lá para o Thiago, ou para o Tito, ou para alguém, e ficou lá. Só que ninguém sabia ao certo o que eu estava fazendo também. Então, ficou aquele negócio, aí chegou o Haru. Aí alguém falou pro Haru, talvez ele possa falar melhor essa parte da história, mas alguém falou, sobe uma máquina lá pro sócio torcedor lá. Era um JBoss ou era um Tomcat? JBoss. Era JBoss? Isso, era JBoss. Aí eu fui falar com o Haru, expliquei que não precisava, que tava tudo vedado, enfim. Aí eu fui contar para cara, senta aqui, eu vou te falar o que eu fiz. Deixa eu te explicar o que eu estou fazendo, porque essa máquina só não vai resolver. Aí expliquei toda a história e aí entra um ponto. Você tem que ter a cultura de DevOps, porque você tem que ter a operação junto com o desenvolvimento, para ele saber o que você está fazendo. Porque uma hora der problema, esse tipo de arquitetura dá liberdade para o desenvolvedor, mas também dá responsabilidade. Então, assim, não adianta só você desenvolver. Você é responsável por aquilo. Você sabe aquilo melhor do que um cara de operações, porque você desenvolveu. A cultura de DevOps vem junto para as operações e o desenvolvimento caminhar junto para resolver esses problemas. E esses problemas podem acontecer, por exemplo, ontem mesmo teve um problema que mandaram um e-mail para mim ou para o Haru. Eu desenvolvi o serviço, mas o Haru ajudou a implantar isso, colocar em homologação, em produção. Então, assim, qualquer um dos dois pode resolver, porque tem que ter essa cultura. Se você precisar abrir um ticket para resolver qualquer coisa, dificilmente você vai conseguir manter esse tipo de arquitetura dentro da empresa. Não é para qualquer empresa esse negócio.
E quando eu comecei não tinha essa cultura, e se eu soubesse disso, talvez eu não teria começado. Outra coisa, que é uma das mais importantes para uma arquitetura de microserviço, é você ter um auto-discovery. O que é ter um auto-discovery? É você subir a tua aplicação e ela já está pronta para ser usada para o usuário final. Você não tem um passo manual de registrar essa aplicação num Big IP ou qualquer coisa assim, ou depois, né, numa sazonalidade, por exemplo, uma Black Friday, que você vai ter que fazer uma escalabilidade de 10 máquinas para 400 máquinas, você vai ter que registrar no Big IP. Tá, funciona? Funciona. Tem gente que faz assim hoje? Tem gente que faz assim hoje. Mas, uma arquitetura de microserviços, você precisa de um auto-discovery. Que a hora que você faz o startup da sua aplicação, ela já está pronta para uso. E o auto-discovery, ela tem mais duas coisas que estão embaixo dela, que é o roteamento. Que, assim, não adianta só, tá aqui, descobriu que tem uma instância lá. Ela tem que ter, o roteamento também tem que ser automático. Então, tem uma instância, está nesse IP, nessa porta, respondendo esses endpoints. E o balanceador de carga também, que no caso seria o Big IP, faria tudo isso, né? Menos o auto-discovery. Ele vai decidir para qual instância ele vai mandar a requisição, vai chamar o serviço. E além disso, tem a resiliência, que é aquilo que eu estava falando sobre estar preparado para falha. Tua aplicação vai falhar, mas você tem que prever que isso vai acontecer e contornar isso sem dando o menor dano possível para o usuário final. Se precisa de monitoramento, como você sai de uma arquitetura totalmente fechada, monolítica, qualquer problema você sabe onde está. Quando você vai para uma constelação de microserviços, onde você pode ter, usando exemplos extremos, por exemplo, a própria Netflix, ela tem 1.200.000 instâncias de servidores no mundo. Então, assim, é mais difícil você manter isso e monitorar isso se você não tiver implementado isso e previsto isso lá atrás. Você precisa de uma gerência de configuração. Essa gerência de configuração, a gente tem opções. Por exemplo, o Chef e o Puppet. Você consegue subir scripts e dependências, isso com um clique. Mas essa gerência de configuração aqui, você tem um lugar centralizado com todas as suas configurações e que você consiga escalar isso sem dependência de ambiente, de subir e copiar arquivos para o próprio servidor de cada serviço específico. Então, porque uma hora, se der algum problema na tua escalabilidade, você... E alterar em tempo real dentro da JVM também. Ah, sim. Eu ia chegar nesse ponto. Não, tranquilo. Se eu esquecer alguma coisa, me interrompa. Essa gerência de configuração, conforme o Mero falou, você consegue alterar o conteúdo que você não se preocupa mais em criar profiles e criar muita coisa dentro da própria aplicação para subir no profile correto. O teu profile fica externalizado, você consegue carregar isso de um lugar, e se você tem uma alteração, que é esse ponto que o Raul estava falando, você tem uma alteração de configuração ou está dando problema no serviço de frete, você não quer parar isso, você não quer parar o serviço para aumentar o log level, para conseguir ver o que está acontecendo, porque você pode matar o comportamento. Então, nesse tipo de cenário, você consegue mudar o log level, mudar a conexão com o banco de dados, mudar qualquer tipo de configuração dentro da aplicação em runtime. Então, você não precisa parar a aplicação, você faz um hot swap de todas as configurações. E um servidor de borda. O servidor de borda, ele é o servidor que vai expor os teus serviços para o mundo. O que é isso? Não é porque eu tenho sei lá, 500 máquinas com serviço de frete que eu quero expor isso para a internet. Nem sempre eu quero fazer isso. Às vezes eu quero manter isso só dentro da rede local. Eu vou ter 10 máquinas com serviço sócio-torcedor, mas eu não quero expor diretamente esse serviço. Então eu preciso de um cara para centralizar todas as chamadas e fazer todos os roteamentos e ele saber para quem mandar
a requisição. Eu tenho, assim, não um servidor, mas um cluster, uma porta única de entrada. É um gateway de entrada para a sua arquitetura, para as suas APIs. E com tudo isso, você precisa pensar em que tipo de segurança você vai aplicar. Eu vou dar uns exemplos, tem alguns tipos de segurança para esse tipo de arquitetura, e eu vou falar os que a gente viu para a nossa realidade. Assim, não vou abordar todos porque daria um tech talk só disso. Bom, essas aqui são as tecnologias que a gente tem usado, que é o RabbitMQ, Spring Cloud. A gente usa, na verdade, a gente usa tudo da Spring, mas o Spring Cloud faz um guarda-chuva de um monte de coisa. A gente não usa o Spring Boot puro, que é um framework da Spring para facilitar o desenvolvimento. E o foco do Spring Boot, a proposta do Spring Boot é você focar no negócio. Não se preocupar com configurações, não se preocupar com nada disso e focar no negócio. Atende todos os cenários? Não. Mas é open source, você pode contribuir, e eu já fiz isso, continuo fazendo isso. Então, você vai resolver o teu problema e de muito mais pessoas. Então, aconselho participar, é fácil, só tem um formuláriozinho lá, gente. O Redis a gente está usando como cache. Netflix, OSS, que é o Open Source Software, a gente usa muita coisa da stack deles. O Tomcat, o JBoss Undertal, MongoDB, New Relic para monitoria, o Maven para fazer gerenciamento de dependências e o Jenkins hoje está fazendo nossos builds. Agora, fazendo uma correlação com o que a gente precisa para ter uma plataforma de microserviços e com o que a gente está usando. Tem outras opções, mas a gente optou por usar essas aqui, que fazia mais sentido para a gente na época, e também pelos números fornecidos pela própria Netflix, que são muito maiores do que o que a gente vai receber na Black Friday, eles, assim, muito maiores. Agora eles estão recebendo muito mais do que a nossa Black Friday, então isso foi um dos motivadores de usar Netflix. Nosso auto-discovery é o Netflix Eureka. Esse cara, ele recebe no startup das aplicações, as aplicações se registram nele e fala assim, ó, tem uma aplicação aqui com esse nome, nesse IP, nessa porta. O roteamento e a distribuição de carga, que é o load balancer, fica para o Netflix Ribbon, que é um cara que vai decidir, ó, tal aplicação de frete está aqui no barra frete ou barra shipping no IP, sei lá, localhost, porta 8080. Então ele faz esse tipo de balanceamento e distribuição. A resiliência é feita pelo Hystrix, que a hora que falha, o Hystrix ele vai te dar um failover, uma opção de failover, que pode ser um retry, ou então você pode usar um retry, e mesmo assim der erro, você pode jogar para um failover. Por exemplo, a pessoa está fazendo uma busca de produtos, sei lá, de tênis, e você falhou, o serviço falhou, você pode fazer a retentativa disso. Se falhar novamente, aí você manda para um failover com alguma coisa significativa. Por exemplo, o cara está buscando tênis, você falhou, mas você tem o histórico de busca dessa pessoa. Você sabe o comportamento dela dentro do e-commerce. Então você consegue mostrar uma mensagem amigável, falar assim, ó, eu não encontrei o que você estava procurando, mas talvez você goste disso. Você consegue fazer recomendações ou qualquer outro tipo de failover que for necessário. O nosso monitoramento está sendo feito com o New Relic e Spring Actuator. O Actuator a gente ainda está evoluindo isso, mas a maior parte hoje é feito pelo próprio New Relic. A gerência de configuração é feito pelo Spring Cloud Config Server, não pouco server ali que está muito grande, e o Spring Cloud Bus. Eu depois vou explicar o que é cada um deles. E nosso servidor de borda é o Netflix Zoo. Zoo é o gatekeeper
do inferno, dos caça-fantasmas. Se alguém quiser procurar, tá lá. Ele que diz quem vai entrar ou não. E a nossa segurança é implementada com o Spring Security. Bom, aqui vou falar um pouco da segurança que a gente foi procurar para fazer e implementar e achar assim, os passos que a gente passou para chegar onde a gente está hoje. Assim, tem outras opções, como eu falei, mas a gente nem cogitou usá-las. Que surgiu também com a necessidade de sócio torcedor. Porque, apesar do serviço responder somente true ou false, esse documento recebe o desconto para o River Plate, sim ou não. Apesar do serviço ser só isso, tinha o outro lado, o input desses dados. O próprio River Plate teria que fazer o input desses dados. Então eu teria que achar uma forma segura para eles conseguirem chegar no serviço e colocar os dados na nossa base. Aí a gente passou por Basic Authentication. Não sei se todo mundo conhece, mas é você mandar um header com base 64, um usuário e senha. Funciona? Funciona. Muita gente usa. Inclusive tem uma API que eu e o Braga trabalhou lá no Buscapé, de relatórios, que usa esse tipo de autenticação. Funciona. O problema desse tipo de autenticação é que ela é só autenticação, ela não faz autorização para recursos. Outra opção que a gente avaliou seria a segurança de rede. Eles abrirem uma VPN, abriram uma conexão a uma VPN e se conectar e ficar acessível dentro da rede. É muito seguro, porém nem sempre o controle desse tipo de segurança está na mão do desenvolvedor. Aí cai no outro ponto que cai em questões de segurança e firewall. Aí às vezes você precisa colocar um cliente novo dentro para consumir o serviço e você leva semanas porque tem que abrir essa VPN. E isso é um problema para o negócio. Assim, aí volta no ponto de que o core business não é tecnologia. Não é magia, é tecnologia. Não é tecnologia. É vender produtos esportivos. Então, assim, você não pode ficar perdendo tempo com esse tipo de formulário e coisas para conseguir trazer mais clientes para a empresa. Aí a gente descartou essa logo de cara e a gente pensou, cara, vamos usar o Auth 2 com o HTTPS. O HTTPS vai garantir que ninguém vai sniffar o negócio lá e pegar as autenticações. E eu vou gerar um token que vai ser expirar e é isso. E esse é o nosso OAuth. Nossa, é teimoso. Nossa. Boa, piada. Essa foi do Rubens, gente. Aqui, ó, dá os parabéns. Não, mas eu tinha pensado também, eu só tinha esquecido, gente. O que a gente estava falando agora há pouco. 2 meses foi pouco para montar a apresentação, não deu tempo. Tinha que ser atropelado de novo. Bom, agora uns exemplos. Eu espero que funcione. Tá nesse endereço. Dos barbeiros. Vou mostrar. Torce aí, gente, para esse negócio funcionar. Pode ir. Bom, falando um pouco de cada coisa lá. Eu montei aqui uns exemplos, dá para ver aí? Dá. Bom, começar com o servidor de configurações, porque na verdade tudo que você vai subir, você precisa de configurações. Você não consegue startar uma aplicação se você não tem as configurações distribuídas na instância. Tá, sem ser distribuídas você consegue também, você pode colocar em cada instância. Mas o que a gente faz aqui é startar com tudo distribuído. Bom, aqui tem algumas dependências, que isso aqui posso apagar, não precisa disso. Estamos ao vivo para. Piada, pescou. Lá. Na verdade, tem muitas pessoas só olhando aqui. Não, tranquilo. Tomara que funcione, então. Uma delas é o balancinho, manda um beijo. Ah, não. Balancinho Eu gosta de não, mandar beijo. não, cara, não. Se fosse outra pessoa, mas ele eu prefiro evitar. Enfim, essas são as dependências que eu preciso para fazer um config server. Que esse é o cara que vai fazer o serviço de configurações distribuídas. De código mesmo.
além das dependências, eu preciso do código, que é tudo isso. Isso aqui é meu código completo para fazer o meu config server. Por isso eu gosto de usar Spring Cloud, Spring Boot, porque eu não tive que escrever nada disso, além dessas 4 linhas de código, 5, sei lá. Além disso, claro, também nem tudo é mágica, eu preciso fazer algumas configurações. Primeiro, dizer onde está o meu repositório com as configurações, que é um repositório Git, que está aqui em algum lugar, está aqui no repositório Git, que eu tenho as configurações das aplicações. Então, eu vou, ao invés de eu pegar as configurações locais, eu vou baixar desse GitHub. Legal? Aí, voltando aqui, eu tenho, e esse bootstrap true aqui, é que eu posso subir esse servidor com ele mesmo se autoconfigurar com as configurações que está lá no GitHub. Então, eu prefiro fazer assim porque também vai ficar distribuído para os ambientes e profiles. Aí, isso, eu preciso fazer um start e torcer para que funcione. Beleza? Tem como tirar isso aqui, mas é tão bonito. Alguém fez isso, deixa aí. Sou mais um Minion. Não, tem um mínimo. No nosso é totem. No monte dele. Quando você loga nos servidores, ele dá uma mensagem de inicialização. Ah, tá. Enfim. Bom, subiu a aplicação. Aqui em cima, ele vai mostrar uma linha de log que ele... Cadê? Em algum lugar aqui, deixa eu achar. É que tem pouco log, né? Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Essa linha aqui mostra que ele foi lá no GitHub e pegou as configurações de lá. Lá no meu repositório. Eu poderia ter também um file system distribuído, ou então ser um file na máquina mesmo. Então, assim, e eu tenho opções também, eu não necessariamente preciso sempre usar essa. Eu posso ter failovers dessas configurações. Se eu não encontrar no Git, eu posso ir para outro repositório, ou então para um file system. Eu posso ter várias opções, e opções por nome de serviço e várias coisas. Bom, isso está startado, mas sozinho não adianta de nada. O próximo passo é um serviço de auto-discovery, que é o nosso Discovery Service, que também tem as dependências, que é quase nada, e código, de novo, é só isso, que eu coloquei que é uma aplicação de Spring Cloud, anotei e dei o start. Só isso. E para as configurações, eu coloco onde está o meu servidor de config server, que está em localhost na porta 8888. Aí eu vou fazer um start disso. Esse serviço, ele já traz uma dashboard para você conseguir olhar todos os serviços que estão registrados no na tua rede, no teu auto-discovery. Startou. Para ver a dashboard, você tem que acessar o serviço no IP e na porta que ela está. Isso aqui é a dashboard. Ele precisa de uma réplica aqui, ele está mostrando como localhost, e não tem réplica, na verdade, porque eu não tenho uma réplica. Estou subindo localhost, mas é obrigatório ter uma réplica. Agora ele começou a registrar o serviço. O primeiro que eu subi lá atrás foi o config server. Eu tenho uma zona disponível, uma instância rodando nesse IP na porta 8888. Beleza? E ele se auto-registrou também para mostrar. Na verdade tem como tirar isso para ele não ficar se auto-registrando, porque não serve para nada, mas eu deixo para saber se estão todas as instâncias de pé. Também está no mesmo IP, porque está em localhost. Bom, com isso eu consigo agora subir um serviço.
Por exemplo, eu vou subir o serviço de um dummy service que vai responder os 3 mosqueteiros aqui. E a aplicação, claro, isso é um exemplo de aplicação que não tem uso prático. E se você for desenvolver um serviço mesmo, vai ter muito mais coisa do que isso. Mas a preocupação com configurações, basicamente, é simples assim, e o resto você foca na solução do negócio. Cadê? Dummy Service. Esse serviço vai subir na porta, não está aqui, cadê? 9090, e vai ter o nome de dummy. Cada aplicação dessa precisa ter um application name que é registrado lá no Eureka, no Autodiscovery. Se você olhar aqui, tem o dummy aí. Ó. Se eu fizer um request, deixa eu achar aqui. Dá para ver aí embaixo? Essa aí é o serviço respondendo. Certo? É um JSON com Atos, Portos e Aramis. Beleza? Aí, ok. Mas aí eu estou acessando o serviço diretamente, o que não resolve o problema. Porque volta naquele ponto de eu preciso ter um serviço que vai expor os meus outros serviços. Aí entra o ZUL, que a configuração dele é também assim. Você habilita um ZUL proxy e está pronto para ser usado. Também as configurações dele, você precisa colocar, deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui, tá. Apontei onde está meu config server, a porta que ele vai subir. Se você não apontar a porta nenhuma, sempre sobe na 8080. Mas como eu estou rodando tudo localhost, não ia dar para subir tudo. Então, coloquei o nome de gateway, tá? E vou startar isso, porque a partir desse serviço agora, ao invés de acessar o meu serviço diretamente na porta 9090, eu posso acessar qualquer outro serviço a partir da porta 8080, que vai ser o ZUL. E o que ele faz? Ele registra as rotas. O ZUL, dentro dele, que ele não é só o servidor de borda. Dentro dele, ele tem o autobalanceador e o roteamento também, que ele tem um Netflix Ribbon junto com ele pronto para usar, e quem faz fala para o Ribbon e para fazer esse balanceamento é o Eureka, o Autodiscovery. Na hora que você faz o startup, tua aplicação manda para o Eureka e o Eureka manda para o Ribbon, no caso o ZUL. Ele atualiza de tempos a cada X segundos, ele atualiza a tabela de servidores disponíveis, servidores e serviços. Bom, aí tem isso. Aí voltando aqui, eu tenho o gateway. Beleza? Tá aqui, ele te dá um endpoint, você não tem info nenhuma. E você consegue ver algumas coisas, que isso aqui é o actuator. Ele te dá alguns endpoints. Isso aqui é o que está no meu environment, no meu ambiente. Tudo que tenho aqui de configurações. Aí, se vocês olharem aqui em cima, ele está pegando lá do GitHub as configurações. Aí ele pega o que está lá no GitHub, tem algumas coisas a mais. Enfim, é isso. Agora, se eu tentar acessar o serviço pela 8080 e bater direto no endpoint, não vai funcionar. Se eu fizer assim, não vai funcionar. 404, porque não existe esse endpoint dentro do gateway. O que existe dentro do gateway é uma rota para a aplicação, que eu coloquei o nome, que está aqui, dummy, que a aplicação dummy tem um endpoint musketeers, que responde todos os 3 mosqueteiros de novo. Isso pode ser com qualquer serviço. Então, você define um nome para a aplicação, starta ela e está pronto para usar. Outro
Outra coisa que dá para fazer é você ver as rotas que estão registradas no Zoo. Você tem a dummy, config server, discovery, gateway, você consegue ver tudo que está registrado, todos os endpoints, e com isso você consegue fazer um painel de health check, que é mais ou menos, a Amazon tem isso, tem um status.aws.amazon.com, então dá para fazer esse tipo de coisa a partir daí, porque cada aplicação dessa tem um endpoint de health check. Tá? E outra coisa, não, tá para cá. Beleza, o que eu subi? Segurança. Antes de falar de segurança, eu vou dar um outro exemplo aqui, que tá, beleza, isso aí tudo funciona, é Java, é Spring, mas como eu subo uma coisa que não é Spring aí dentro, uma coisa que não é Java, eu consigo fazer isso. Eu montei um exemplo aqui, uma aplicação tá aqui, um PHP Service. Eu acho que o Rafa aqui sabe PHP melhor que eu. Eu copiei da internet esse negócio aí. Não quis nem mudar os nomes ali. São... Rápido aí, né? Não, deixei lá, falei, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas enfim, era só para um exemplo, tá? Bom, aí tá o PHP. Aí eu tenho que subir um servidor para isso, certo? Então, no Mac ele dá essa facilidade do PHP-S que está aqui embaixo. Aqui é o meu IP. Deixa eu ver se é esse o meu IP mesmo. Mudou, né? Isso aí tava eu estou colocando o IP ao invés de localhost, porque o Eureka faz o bind pelo IP. E aqui, se eu fizer localhost, ele vai fazer startup em localhost e vai responder só localhost. Aí, vou subir na 8181. Beleza, tá lá. Agora eu vou fazer um request pro PHP. Viu? Não funcionou. Ah, não é. Tem que ser o IP. Desculpa, gente. Olha lá, os 3, 4, não, 4. Os 4 caras aí do esporte aí. Do esporte. Bom, beleza, tá funcionando o PHP, mas não quer dizer nada, porque eu acessei na 8181, que foi direto no serviço. Aí, para isso, existe uma aplicação que se chama Sidecar Application. É da Spring, mas é baseado num framework da Netflix, chama Netflix Prana, que ele faz o bind entre aplicações que não são JVM com o Autodiscovery. Então eu posso fazer com um banco de dados, por exemplo. Isso a gente já fez, na verdade. A gente já estava fazendo com o Redis. A gente usou, mas desisti por hora, por alguns outros problemas. Mas, enfim, essa aqui é a configuração de código, mas não basta só isso. Você precisa configurar algumas coisas. A porta que você vai subir, no caso, o teu sidecar, a tua aplicação sidecar é o que vai fazer o autodiscovery. Então, assim, qual porta ela tem que subir? Tem que ser diferente da porta da própria aplicação. Então, você coloca uma outra porta. O sidecar port é a porta onde tua aplicação está respondendo. No caso do meu PHP, está respondendo na 8181. O nome da aplicação eu tenho que colocar para ficar o barra alguma coisa para o gateway de entrada. E aqui eu estou mandando ele, forçando ele, cara, usa o IP ao invés de hostname. Mas isso aqui não vem ao caso. Uma desvantagem desse caso aqui, como a tua aplicação não é Java, não é Spring, você não consegue usar o config server, por exemplo. Isso é um problema, porque você vai ter que continuar fazendo do jeito tradicional, ou usando Puppet ou Chef, ou fazendo na mão, o jeito que você já vinha fazendo. A vantagem é que você vai ter o Autodiscovery e vai estar disponível no Startup.
Bom, aí eu vou startar o sidecar. Eu espero que isso funcione, porque esse eu não testei. Beleza, está startado. Se eu for lá no Discovery, eu tenho lá o PHP que eu registrei. Agora isso tem que ser acessível também por localhost 8080. Ó que beleza. Barra PHP. Isso funciona. Até em PHP. Você vê. Pode fazer até em Delphi, cara. Bom, bom, beleza, tem tudo isso, mas aí entra a parte de segurança que a gente falou, que é o ALF, o é teimoso, que a gente usou. A parte de segurança, eu criei um serviço aqui de segurança. Claro que ele não é tão simples do jeito que eu implementei aqui, o que a gente tem hoje. Aí eu criei um monte de classe aninhada, gente, me perdoem, é só para ficar mais fácil de visualizar. Meu serviço de segurança, esse cara, tá, isso aqui é a configuração de startup, esse curl aqui em cima eu vou copiar ele, porque eu quero. Beleza. A configuração em si é muito simples, não tem nada demais, eu só tenho um client, é um serviço de segurança que vai gerenciar a geração de tokens, é um serviço de autenticação. Ok, eu vou startar isso, mas isso também não quer dizer muita coisa, já que todo o resto não tem segurança, certo? Mas eu vou startar aqui, vou chamar o serviço direto para mostrar como que gera o token e como funciona e o tempo de expiração disso. Hoje a gente, em produção, está usando 300 segundos como padrão para a expiração dos tokens. Mas a aplicação está startada, já registrou lá no Eureka. E para gerar o token, aqui ele está indo pelo Zoo, mas eu não quero ir pelo Zoo. Aqui esse beautiful @2.secret @localhost, isso aqui é a base 64 do client e do secret que a gente passou, e em cima disso a gente gera o token. Então a gente está usando o Basic Authentication também, junto com a geração de tokens. O grant type que a gente tem é client credentials. Isso dá para gerar uma talk só falando de cada tipo de grant type que o ALF tem. Mas esse é para a comunicação entre aplicações, não entre o usuário final aqui. Hoje a gente tem uma implementação para isso, mas eu não vou mostrar não. Bom, isso aqui é o token gerado, esse negócio aqui. Ele é o token, esse é o tipo de token. Você tem dois tipos hoje, é o Bearer e o JWT. E a gente usa o Bearer, que ele é persistido, mas o JWT ele é in memory, só que é difícil você revogar esse tipo de token. Se você quer bloquear, você não consegue. Então, pelo Bearer você consegue fazer isso mais fácil, porque você tem ele fisicamente em algum lugar. E o escopo? Se eu mandar gerar de novo, o que vai acontecer? Vai gerar o mesmo, só que o tempo de expiração, o expirezinho, que era 299, passou para 262. Então ele tem um countdown que vai expirar, e a hora que isso expirar, ele vai gerar um novo. Então, assim, você tem sempre que gerar um token novo para usar um serviço que tenha o ALF2. Beleza. Só que ainda assim não tem segurança implementada em todo o resto. Eu consigo acessar todos os outros. Então, o primeiro passo, se você tem todos os serviços abertos, você fala assim, cara, eu não vou ter tempo de implementar, eu tenho 50 serviços, não vou conseguir implementar segurança para todos agora. Então, eu tenho um servidor de borda, que é a minha aplicação Gateway, que é o Zoo. Assim, eu vou colocar segurança nele.
que pelo menos até a porta de entrada ele só consegue passar daqui em diante se ele tiver as credenciais. Lá dentro a gente vai arrumando depois. Então, para fazer isso, eu vou parar aqui um pouco. Eu preciso colocar, cadê? Aqui, duas dependências que eu deixei comentado aqui, que são do Spring Security, que é um para o Auth e outro da própria Spring Security. E para isso funcionar, eu tenho que dizer que ele é um servidor de recursos, beleza? E com isso, eu preciso falar, tá, beleza, é um servidor de recursos, mas onde está meu servidor de segurança? Aí eu coloquei aqui que meu servidor de segurança está em security/user. O security, aqui, nesse caso, é o nome, é o application name que eu dei aqui embaixo, no serviço de security. Esse nome, que é o nome que está registrado aqui no Eureka. Assim, eu não preciso colocar o IP e porta, porque eu tenho o Auto-Discovery e tenho o Ribbon. O Ribbon transforma o label em IP e porta. Então, assim, é mais fácil, é mais natural e você não fica atrelado a um IP e porta, que se você precisar matar a instância, o teu IP e porta vai mudar. Né? Ou então você colocar no balanceador, isso já vai fazer isso. Cadê? Volta aqui. Ah, tá. O que vai fazer o balanceador é essa flag aqui. Bom, beleza? Aí vamos startar. Essa parte aqui, estou meio apreensivo. Vai que não funciona. Esse Security Ignored aqui é para eu conseguir acessar o serviço de segurança e gerar o token. Porque a partir de agora, todos os meus serviços estão embaixo de OAuth. Apesar de eu não ter desenvolvido a segurança na ponta, mas, por exemplo, o serviço da ponta, meu PHP Service lá, ou o Dump Service, ele pode não ser acessível para a internet. O gateway é acessível, só que como que eu vou gerar um token se eu não consigo passar pelo gateway? Então eu coloquei que o security, ele pode ser aberto porque eu só vou conseguir fazer alguma coisa lá dentro se eu tiver as credenciais. Então ele tem a própria segurança. Beleza, subiu, aí dá um confere lá no Eureka, tá lá o IP, a porta. E agora eu vou tentar fazer um request daqueles que eu fiz pelo esse aqui, por exemplo, do PHP, e não consegui. E se eu colocar um "-i" aqui, dá para ver que eu vou receber um 401 aqui em cima, que eu não posso acessar essa aplicação. Beleza, não posso acessar essa aplicação. Aí o que eu preciso fazer? Eu tenho que passar o token. Eu vou passar o token expirado, que está em algum lugar aqui. Onde eu gerei o token? Eu vou passar um token, provavelmente já está expirado. Ele vai reclamar que o token está inválido. Realmente está. Aí, para isso, eu preciso gerar um token novo. Deixa eu copiar aqui de cima aquele curve de novo. Aí eu vou gerar o token agora passando pelo gateway, no 8080, no /security, que é o que eu abri. Aí dentro do security eu tenho o auth /token. Aí ele gerou o token agora, um token válido. E se eu tentar bater no serviço PHP com essa autorização, eu coloco aqui e está respondendo. Essa é a segurança. Dá para fazer a segurança no serviço final? Sim. E é tão simples quanto foi colocar a autenticação no gateway. Se eu fizer aqui, por exemplo, no Dummy Service,
eu também deixei aqui comentado para facilitar. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui... E realmente, hoje em produção é tão simples assim. Não tem nada além disso para a gente colocar a segurança nos serviços. Por isso a gente tem um serviço de segurança e autenticação. Até quando tudo começou, a gente tinha feito tudo junto. Aí a gente viu que ia dar um problema esse negócio. Bom, aqui eu vou restartar essa aplicação e tentar acessar ela diretamente. Não vou conseguir. Essa demora no startup está acontecendo porque ele tem que ir lá no config server, que faz o checkout do que está no Git, faz o merge das coisas que tem lá, porque você tem um application específico, uma configuração específica para todas as aplicações tem a global e a específica. Ele faz o merge dando preferência para o que está na específica, então leva uns 5 segundos aí para ele conseguir fazer tudo isso. Mas pelo ganho eu acho que vale a pena, porque você passa a ter um repositório centralizado onde você tem histórico, tem commit, e que você consegue passar a branch, o ID do commit, o label, tag, o que você quiser você passa como parâmetro para falar assim, essa aplicação vai pegar da branch, sei lá, feature installment, sei lá, parcelamento da Argentina, você consegue passar esse tipo de coisa. Bom, subi lá, está registrado no Eureka. Se eu tentar acessar diretamente, cadê? Não. Deixa eu escrever, velho. Qual que era a porta desse mesmo? 90. Aham. Eu já preciso da autenticação também. Mas se eu gerar um token, beleza. Ainda está válido o token. Bom, eu posso bater lá pelo gate, eu vou bater por aqui só para não perder esse token. Vou bater no gate, né? Aqui embaixo está a resposta, que são os 3 mosqueteiros. E eu tive um status response aqui em cima 200, que é OK. E só consigo acessar isso passando o token. Se eu passar um token inválido, isso aqui, por exemplo, apaguei o último dígito, ele me dá a mesma mensagem de token inválido. Mostra qual que é o token. Legal. Agora, próximo passo, mostrar para vocês como funciona o Spring Cloud Bus. O que esse cara faz? Eu quero pegar, esse aqui é o dummy, que tem os mosqueteiros lá. Eu quero mudar o log level em runtime sem precisar restartar a aplicação. Hoje está em info, se você olhar aqui, cadê? Deixa eu aumentar isso aqui. Está logando um info aqui, vocês podem ver. E eu vou dar uns enters aqui para limpar. Se eu colocar aqui trace debug, trace vai estourar o limite da tela. Posso commitar aqui direto, fazer checkout. Beleza, eu alterei aqui, porém aqui não aconteceu nada, porque não vai acontecer mesmo. Para acontecer, você precisa fazer um refresh bus.
que esse cara faz? Você tem que fazer o post no config server, que está na porta 8888. Você tem um endpoint que é buzz refresh. Se eu fizer isso, ele vai disparar uma atualização para todos os serviços que estão dentro do Eureka. E eu não quero que isso aconteça. Eu só quero atualizar o dump service. Aqui eu estou dizendo que eu quero atualizar a aplicação dummy em todas as portas. Beleza? Se eu fizer isso e tiver certo, ele vai demorar um pouco para disparar. Beleza? Se tudo deu certo, aqui ele está fazendo o restart da aplicação e aí está em debug. Se eu quiser mudar a configuração de banco de dados em runtime, eu consigo. E consigo ter o histórico e saber quem alterou isso. Beleza? Se eu quiser voltar, eu faço rollback e disparo de novo o serviço. O que mais, além disso? Bom, é basicamente isso. Tem várias facilidades de você usar Spring. Por exemplo, se você quiser habilitar uma fila, ou cache, ou qualquer coisa com Redis, tem algumas facilidades que você... a proposta deles é você focar no negócio e não ficar fazendo configurações e mantendo coisas, porque o core business do nosso negócio não é tecnologia e não, assim, não que a gente não possa fazer e não goste de tecnologia, mas tudo isso foi movido, a escolha de tudo isso foi pelo negócio e não pela tecnologia em si. Eu gosto de tecnologia e eu contribuo com eles e vai atingir muito mais gente e vai ajudar muito mais gente, porque eles têm uma equipe para manter. Por mais que você contribua, a ideia for tua, eles têm uma equipe para manter aquilo e evoluir a tua ideia. Por outro lado, se você faz tudo hands-on ali, você mesmo fazendo, você vai ter que investir budget para manter esse negócio depois. E se não é teu core business, gera um problema. Porque às vezes a pessoa sai da empresa, não tem quem mantém aquilo, nem todo mundo conhece, ou a documentação ficou escassa ou defasada. Então gera alguns problemas para o core business e a tecnologia, no nosso caso, não é. No caso deles então dá para eles manterem isso. Mas enfim, é isso e vamos voltar para os slides. Tudo funcionou, eu estava até meio com medo. Não, é só finalização. Para de reclamar. Só faltou 58 slides só. 200 transições. Bom, aqui estão os nossos próximos passos, que entra a parte de DevOps, que é autoscaling, dockerização das coisas, que o Docker, não sei se todo mundo conhece, mas é um container para aplicações e ambiente. Event Driven, Health Check Dashboard, que vai ser com aquele routes lá do Zoom, que já está em andamento. Análise de logs centralizados, que é outra coisa que a gente tem preparado aí. O container está no Docker Exist. Então é isso, tá? É a mesma coisa, né? A gente tem um backlog aberto, aceitando sugestões. E a gente tem uma vaga em aberto também para sênior. Estamos contratando. Se alguém tiver uma indicação, é para fazer isso. Soluciona todos os problemas do mundo? Não soluciona. Mas é o que a gente está fazendo e é o que a gente gosta de fazer. E a gente vai continuar fazendo desse jeito. E é isso, gente. Obrigado. Valeu. Pronto, pode acender a luz. Vai abrir para perguntas? Quer perguntar? Pode perguntar. O que é o Event Driven? O Event Driven, por exemplo, eu tenho o Histrix lá, que faz failover e tal. Eu não mostrei exemplo do Histrix, esqueci. Não faz. Ou faz failover. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma request para um checkout. Aí, até o Braga conhece um pouco de Event Driven, que ele trabalhou com Muli e tal.
eu vou fazer o checkout. Aí eu mando uma requisição, aí falhou. Aí a partir disso, o que eu vou fazer? É a partir de eventos e não de recursos. Sacou? Entendeu? Então explica pra gente. Se der uma merda lá, ele vai se resolver. É basicamente isso. Ele vai saber o que fazer por eventos, por estados. Pô, se conseguiu, por exemplo, vou fazer o checkout, mas o pagamento não foi aprovado, que eu consigo fazer algumas coisas, às vezes em real time, ou então encaminhar para uma fila, ou fazer algumas coisas assim. Tem um problema no gateway de pagamento, por exemplo. Aí você pode... A partir desse evento, lá, por exemplo, lá na Argentina tem duas operadoras. Você pode intercalar. Fácil, não, global e a decidir. Se uma falhar, eu posso chamar outra. Posso identificar esse evento e passar para outra. Pode passar para outra. Ou então, a partir da resposta, ou então, por exemplo, foi aprovado o pagamento, então o que eu faço agora? Agora se dispara um e-mail para o cliente falando que foi aprovado. Então tem esse tipo de coisa. Perguntas? Cara, não pergunta não. Eu recebi uma instrução breve outro dia com o Marcos. É verdade. Ele contou tudo. Verdade, ele teve um spoiler. Eu tive um spoiler completo. Eu não perdi. Mais perguntas, gente? Praga? Com relação àquela parte do Sidecar. Eu preciso ter uma aplicação, um sidecar para cada tipo de serviço que eu posso fazer, ou posso ter um servidor de sidecar? Não. O sidecar ele tem que rodar no mesmo host que tua aplicação principal está rodando. Ela é um para um, sempre. Isso. Tem que estar uma JVM rodando no mesmo host. Aí por isso pode ser qualquer linguagem, porque ele faz o bind entre o IP que está o sidecar e a aplicação. Entendeu? Aí ele pega o Discovery, o Auto Discovery, ele pega o IP do sidecar, não da aplicação em si. Porque a aplicação, lá a configuração, você passa só a porta que está. Entendeu? Aí, por exemplo, uma aplicação JVE pura, dá para usar o sidecar. O pessoal do Marketplace está usando o sidecar para fazer o registro deles no nosso horário. E configuração mínima para subir o sidecar aí 256 de RAM, né, que Sim. se mantém lá. Ele é um jarzinho também, como os outros, né? Muito pequeno lá. Rodando da aplicação JVE ou PHP. Outras aplicações que não são Spring para conectar nunca. Preciso do sidecar. Precisa do sidecar. Aí consegue se conectar no Auto Discovery e vai estar disponível. Aí entra naquele caso do OAuth. Se vocês não implementam a segurança, a gente garante que para chegar em vocês tem que ter as credenciais corretas. Mas se quiser implementar a segurança, vocês conseguem colocar um Remote Token Services e usar o nosso Token Services, que é o do próprio nosso serviço de autenticação. Mais algum? Fechou, gente? Vamos almoçar? Valeu, gente. Muito obrigado aí pela presença de Dá um todos. tchau para os teus telespectadores. Falou, gente. Obrigado aí.